E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de um pesadelo chamado Stalkers. Pois é, infelizmente, gente, o fanatismo muitas vezes sai de controle e as pessoas começam a perseguir artistas, começam até a atentar contra a vida desses artistas por conta dessa obsessão que eles desenvolvem dentro desse fanatismo e eles se tornam esses Stalkers. Hoje a gente vai conhecer algumas histórias das pessoas que atentaram contra artistas. Alguns conseguiram, outros não conseguiram e tiveram punições por isso. E isso aqui é bom, gente, para nós alertarmos mais a nossa cabeça sobre esse tipo de comportamento às vezes dentro da própria fanbase, sabe? A gente não tem noção de como isso é comum e como isso afeta negativamente a vida dos artistas. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, vamos começar por uma pessoa que teve essa semana uma notícia de Stalker se tornando bem assim viral nas redes sociais, que foi a Lana Del Rey com a Stalker dela, Jane Lee Strayton. A Jane, gente, o que ela fez com a Lana? Na cabeça dela, ela tinha uma ideia de que as músicas da Lana Del Rey eram inspiradas nela. Primeira coisa, já mostrava que ela não era uma pessoa muito bem da cachola. Além disso, ela também disse que a Lana falava com ela através dos sonhos e que as letras das músicas que ela lançava também eram mensagens subliminares para ela. Então assim, ela queria muito estar próximo da Lana e ela fazia tudo o que era possível para chegar perto dela. Só que o que aconteceu? Isso daí se torna meio fora de controle a partir de algumas atitudes que ela tem. Por quê? Quando isso é somente na base ali do digital, né, e não tem nenhum tipo de contato físico, a gente interpreta simplesmente como um grande fã. Mas a partir do momento que isso daí chega num contato físico e que isso daí atravessa essa barreira, já é outros 500. E foi exatamente isso que essa mulher fez com a Lana. Primeiro de tudo, ela começou a mandar muitas mensagens, tanto no pessoal da Lana quanto para a equipe, fazendo diversas ameaças e exigindo este encontro. A equipe, obviamente, desconversou, mandou ela passear e falou para ela não encher o saco. Só que a mulher continua insistindo e, através dessa insistência, ela invade a casa da Lana Del Rey 3 vezes. Vocês têm noção disso? 3 vezes. E, obviamente, as 3 foram invasões frustradas. Só que na terceira invasão, a Lana resolve entrar na justiça e pedir uma ordem de restrição contra a mulher. Já na primeira, a justiça tinha que ter agido em relação a isso, né? Mas sempre tem que chegar nos extremos para, de fato, tomar uma atitude. E aí foi o que aconteceu. A Lana conseguiu essa restrição e essa semana essa história veio a público por conta do anúncio oficial disso daí. E agora a mulher não pode de maneira nenhuma se aproximar da Lana Del Rey. Graças a Deus, né? Porque imagino que uma mulher dessa podia fazer com a Lana, né? Fora também que algumas vezes que ela invadiu a casa da Lana, ela tava portando canivetes. Só, gente, que a Lana tem uma sorte muito ruim pra Stalker, porque ela já passou por outras 2 vezes de pessoas que ficaram atrás dela. Numa das vezes, inclusive, foi onde saiu aquela história famosíssima, né, de Stalkers, que foi do Michael Hunt. O Michael era muito fã da Lana e ele queria matar ela. Ele pegou uma faca, colocou no bolso e foi para um show em Orlando atrás da Lana. Só que, por sorte, a polícia abordou ele, descobriu a faca, mas assim, ele meio que desconversou a história toda. Só que isso daí veio à tona pra gente quando o pessoal descobriu em uma investigação o Facebook dele, onde ele falava muitas coisas da Lana. E numa das mensagens perturbadoras que ele deixava lá, ele disse o seguinte: nossa eterna rainha em 2 mundos, eu te amo muito, Lana, mal posso esperar para estar de volta em seus braços dentro de alguns dias. Eu escuto você cantando, sinto sua falta, sinto muito sua falta, Lana. Então assim, é meio complicado isso daí, né, gente? Passar para uma coisa física, para você ter a pessoa para você, é algo que dá muito medo.
Outra história assustadora de Stalker, que inclusive eu já contei essa história na íntegra aqui no canal, vou deixar marcado o vídeo só dessa história aqui para vocês conferirem, é o do Ricardo Lopez, que era o Stalker da Bjork. Essa história aconteceu em 1996, há muito tempo atrás, mas marcou o mundo porque essa é dita como uma das experiências mais loucas que um Stalker chegou a fazer por um artista. O Ricardo era muito fã da Bjork e ele ficou completamente fora de si quando a Bjork começou a namorar o Goldie lá nos anos 90. Essa relação dos dois fez com que ele ficasse muito perturbado e ele começasse a fazer vários vídeos caseiros falando tanto mal do Gold quanto falando do quanto ele amava a Bjork. E no meio disso tudo, ele orquestrou um plano muito absurdo para tentar matar a Bjork por conta desse relacionamento que ela estava tendo com o DJ Gold. Ele passou 9 meses estudando o que a gente chama de carta bomba, ou seja, ele ia enviar um pacote para Bjork e quando esse pacote fosse aberto, iria acontecer ou a explosão ou algum outro tipo de coisa. Ele arquitetou a princípio uma arma que pudesse transmitir AIDS para a Bjork. Acredite se quiser, gente. Ele queria fazer um armamento que quando explodisse na cara da Bjork transmitisse a AIDS para ela. Mas ele disse que não conseguiu fazer um jeito do vírus ficar vivo até chegar na casa dela dentro do armamento. Então, ele optou por uma segunda coisa ainda mais assustadora, que foi uma arma de ácido sulfúrico, que quando abrisse, explodisse e jogasse ácido sulfúrico todo na cara da Bjork e desfigurasse ela. Essa daí seria a vingança dele. Só, gente, que ele chegou a mandar isso daí pra gravadora da Bjork, que era a Elektra Records, mas isso nunca chegou, no caso, nas mãos da Bjork. Isso daí foi interceptado antes da hora. Então, assim, o fim do Ricardo foi triste, né, porque ele se suicidou. Ele foi encontrado na casa dele muito tempo depois, já em estado de decomposição, e foi quando acharam as fitas e tudo. Então, assim, virou um escândalo internacional toda essa história. Então, se você quiser saber ela mais na íntegra, tá marcada aqui no vídeo. O Stalker do John Lennon talvez seja o maior de todos quando a gente fala nessa história de uma pessoa que matou a outra por puro fanatismo. Os Beatles, gente, fizeram um sucesso absurdo. Eles foram revolucionários na indústria da música, trouxeram um outro sabor para a indústria mainstream que a gente basicamente nunca tinha visto, né? E, obviamente, a Beatlemania fez com que várias pessoas ficassem obcecadas por todos os membros ali, mas em específico o John Lennon. Em uma segunda-feira, em 8 de dezembro de 1980, pouco antes das 22 horas, John Lennon estava em frente ao edifício Dakota, onde ele vivia, quando autografava um dos recém-lançados trabalhos dele, Double Fantasy, para Mark Chapman, aquele mesmo que no final das contas iria matar John Lennon. Esse planejamento do crime aconteceu durante muito tempo. Ele passou muito tempo organizando como ele mataria John Lennon. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer um vídeo completo sobre essa história, porque merece uma análise mais profunda. Mas, em resumo, ele arquiteta tudo isso e ele alega que matou John Lennon por causa de 2 pontos sobre ele que incomodavam muito. A princípio, ele ficou muito revoltado por causa de uma fala de que os Beatles eram mais populares do que Jesus. E ele, por ser uma pessoa católica muito extremista, ficou com esse ponto de querer vingar Jesus nessa história. Primeiro ponto. Outra coisa também que irritou muito foi a hipocrisia do John Lennon de querer viver num mundo paz e amor que ele falava que não existia. Então, assim, motivos completamente chulos que ele podia ter ignorado e seguido a vida dele, mas ele preferiu transformar isso numa das maiores fatalidades da indústria da música. Por volta de 22h50, quando eles voltam oficialmente para o apartamento, no caso John Lennon e a Yoko, simplesmente o Mark vai atrás de John Lennon e dispara 4 vezes nas costas dele a curta distância. Imediatamente ele foi levado ao pronto-socorro de Roosevelt, mas por volta das 11 da noite ele foi oficialmente declarado morto. O Mark foi oficialmente condenado à prisão perpétua e ele disse que se arrependeu, inclusive, de ter feito tudo o que ele fez e que mesmo depois que ele morrer, vai continuar esse estigma que ele vai carregar pro resto do seu legado aí de história através dos anos, por ele ter matado uma das pessoas mais importantes da música simplesmente por uma coisa doida varrida.
Outra pessoa que teve também uma morte aí feita por fã foi a própria Selena Quintanilla, né? A Selena foi, sem sombra de dúvida, uma das artistas latinas mais importantes que nós já tivemos e com toda certeza ela teria ido muito mais longe se não tivesse acontecido o que aconteceu com ela. Selena era atriz, compositora, estilista e uma mega cantora. Infelizmente, uma das maiores fãs dela, inclusive presidente do fã-clube principal dela, Yolanda Saldivar, assassinou Selena em um motel na Corpus Christi, no Texas, em março de 1995. Essa mulher, gente, começou a trabalhar para Selena e ela começou a desviar dinheiro da Selena. A Selena descobre e manda ela embora. Numa atitude de raiva contra a Selena, ela vai lá e mata a Selena. A mulher também foi declarada culpada disso daí e tomou prisão perpétua. E o último aí também super bizarro foi o stalker do Justin Bieber. O stalker do Justin Bieber se chama Dan Martin e ele ficou completamente obcecado pelo ídolo e ao mesmo tempo que ele dizia que ele era o maior fã do Justin Bieber, ele também dizia que queria ver o Justin Bieber morto. Ele era um estuprador e assassino de crianças condenados e enviou várias cartas para o Bieber da prisão, nas quais Bieber, felizmente, nunca respondeu. A raiva que ele tava do Justin Bieber ter negado todas as cartas, etc e tal, ele resolve armar um plano para matar o Justin Bieber. Ele contrata mais duas pessoas para conseguir realizar esse ato aí e prepara oficialmente esse ataque pro Bieber, que teve o seu planejamento todo exposto. A princípio, eles iam matar o guarda-costas de Justin Bieber em um show no Madison Square Garden, sequestrar o Bieber e depois estrangulá-lo usando uma gravata estampada. Felizmente, essa trama foi frustrada e o Martin continua oficialmente preso, cumprindo ali prisão perpétua. Vale ressaltar que ele chegou até a tatuar o rosto do Justin Bieber na perna dele, gente. Então, assim, o cara é muito psicopata. Essas histórias são bizarras, gente, mas elas são comuns. Nós temos que tomar muito cuidado com o nível das pessoas que se tornam fãs de outros artistas. A gente tem sempre que estar atento nisso, porque a gente não sabe o que passa de fato na cabeça dos outros. Então, essas histórias ficam aqui para vocês poderem refletir. Comenta aqui o que vocês acham disso tudo, se vocês curtem essas histórias bizarras. Se vocês curtirem, eu posso trazer mais aqui no canal, que eu acho que é importante a gente trazer ao público essa informação. E é isso, beleza? Ó, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!